Bem, meus amigos, o jornalismo ele é feito de várias formas, e as apurações também. Então, é preciso dizer que tem o jornalismo sensacionalista, tem o jornalismo de investigação, tem o jornalismo de apuração, tem o jornalismo de opinião, o jornalismo de comentário. Tem as apurações que, de repente, vêm por fora do clube, outras que surgem de dentro do clube para fora. Então, o que eu quero dizer com isso, Vitor? Que a gente precisa respeitar todo e qualquer profissional e a sua linha de raciocínio. Óbvio, a gente tem que escolher os que a gente tem mais afinidade, que acha que tem mais credibilidade, aqueles que acertam mais, aqueles que têm um trato e um refino apurado com a informação e com a opinião, e um compromisso com você, torcedor. E é isso que a gente tem buscado ao longo desses 12, quase 13 anos de Sou Mais Bahia, e, sobretudo, agora, nessa nova etapa que a gente tem vivido. Então, máximo respeito a quem trouxe as notícias, mas a gente vai trazer a nossa apuração dos fatos. E antes disso, vamos mostrar para vocês como é que foi construído esse nosso raciocínio até chegar à conclusão de que Scarpa não vestirá a camisa do Bahia. Ok? Considere ficar até o final do vídeo para você entender a linha de raciocínio e, sobretudo, ver se você vai ser prestigiado, porque vamos ler 3 comentários do último vídeo e você pode ser o contemplado, né, meu amigo? Então, nem deixa o like agora e nem comente. Espere chegar até o final para que você possa interagir, dar sua opinião, que é extremamente importante, tanto quanto o like, né? O seu comentário e a sua participação é fundamental aqui no nosso canal. Então vamos lá. Vitor, como é que vocês construíram essa apuração? Primeiro a gente foi tentar entender como é que tem estado o Scarpa, né, vestindo a camisa do Atlético Mineiro. E aí é importante trazer aqui alguns dados. Primeiro que ele está há 3 temporadas, né? Foi atuar fora do país, primeiramente com o Nottingham Forest, depois foi para o Olympiacos, e aí chegou até o Atlético Mineiro, que está por completar a sua 3ª temporada. Inclusive jogando bastante partidas, tá? Pode até não estar performando bem, mas em número de partidas ele realmente tem jogado bastante. 65 partidas eu considero um número relativamente alto. Pela primeira temporada, pela segunda quase a mesma coisa e até o presente momento 22 jogos. Então é um cara que está tendo algum tipo de regularidade lá dentro do Atlético Mineiro. Depois é importante entender quais foram outros clubes que também se interessaram por Scarpa. Afinal de contas, a gente sabe que em um determinado momento do passado rolou, né, ali um rumor de que ele poderia ser esse cara a vestir a camisa do Bahia, mas acabou não indo adiante. Bem como outros clubes também entraram na jogada, né? Naquela ocasião, o Bahia estava procurando alguém para ser substituto de Everton Ribeiro. Ele e o Maurício, que hoje está no Palmeiras, antigamente Inter, teriam sido os nomes que o Bahia teria criado algum tipo de interesse para poder trazer, mas acabou não se concretizando. E ainda nesse ano, em maio, o Lucas Tanaka, né, um jornalista de extrema credibilidade, havia trazido a situação de que Scarpa não tinha interesse em deixar o Galo, né? Naquela ocasião, quem tinha um interesse era o São Paulo, e mesmo assim o atleta preferiu permanecer lá pelas terras de Minas Gerais. Então é interessante a gente já entender essa linha de raciocínio. Um cara que tem jogado com certa frequência, que tem tido muitos jogos pelo Atlético Mineiro, depois ter demonstrado total interesse em permanecer por lá, não só pela adaptação a Belo Horizonte, mas ao clube e pelo fato de estar feliz, independentemente de qual seja a circunstância que ele tem vivido por lá. Então, olha aí como a gente construiu essa linha de raciocínio. Só por isso daí dá para tirar conclusões? Não. E não satisfeito com isso, a gente foi atrás do staff do atleta. E aí surge, né, a nossa apuração. Mas antes disso, é importante a gente entender como se foi construído essa notícia que tem circulado nas redes sociais. Bem, o Thiago Fernandes, lá dos Donos da Bola, da Band News, um cara de extrema credibilidade também, que eu já trouxe aqui, inclusive, né, recentemente, uma apuração dele com relação a Gilberto, né, de que o Cruzeiro estaria cercando o jogador para tentar negociá-lo. Ele traz dessa vez, e uma reprodução feita por Alan França, o Bola 8, né, inclusive um abraço para os dois profissionais, né, ao qual eu tenho muito respeito por eles. Ele havia trazido ontem, né, esse questionamento de Gustavo Scarpa no Bahia, e aí ele mesmo diz aqui, né, isso é o Bola França, o Alan França Bola 8, ele fala: o mercado onda do futebol brasileiro, segundo uma fonte de Minas Gerais, o Sport Clube Bahia sondou o meia Scarpa, e atualmente no Atlético Mineiro, pensando na segunda janela de transferências. E aqui, né, durante a sua explanação, ele chega a falar que há negociações. Então ele avança um pouco essa etapa aqui da apuração que ele fez, né, com relação, partindo do pressuposto de que ele já tinha reproduzido algo que veio de Minas e que veio do Thiago Fernandes. E partindo desse pressuposto, inclusive tem muita gente dando créditos ao Alan França, mas na verdade foi o Thiago que trouxe essa informação em primeira mão. E aí a gente foi tentar entender, como já mostrei para vocês, a gente fez essa primeira etapa de entender qual era a situação do atleta, e agora a gente parte para o lado, né, de entender se isso faz sentido ou não. E a gente só poderia saber indo atrás do staff do atleta. Óbvio, Vitor, o staff do atleta vai falar sempre a verdade? Não. A gente já viu que muitos staffs acabam empurrando atletas por Bahia e criando situações que não existem.
Mas nessa circunstância em que o cara desmente, pô, ele não tem por que ele desmentir. Óbvio que pode estar rolando uma negociação que está em sigilo. Tem staff de atleta que respeita isso, outros que não respeitam. Mas eu preciso trazer essa apuração para vocês de maneira real. Inclusive, agradecer aqui e parabenizar publicamente Davi e né, o nosso querido amigo Fernando Ramos, jornalistas aqui do nosso canal, que foram muito criteriosos, né, e muito responsáveis com a apuração. Então eu preciso trazer aqui para vocês a nossa resolução. Né, e aqui eu trago sobre Gustavo Scarpa no Bahia, em apuração com fontes próximas ao jogador, o staff do atleta, inclusive na manhã dessa terça-feira, eles afirmaram que neste momento o atleta está focado nos últimos jogos do Galo até a parada da Copa, e não existe nada de concreto no momento. E a gente se compromete, obviamente, em trazer atualizações das nossas apurações. Mas de antemão, isso é o que foi dito por um dos agentes do atleta. Então, tá aí, né, para vocês apreciarem e poderem tirar suas próprias conclusões. A gente não está aqui dizendo que é para você acreditar 100% no que a gente está dizendo, mas construímos uma linha de raciocínio que eu acho que merece o seu respeito, sua credibilidade, com muito carinho, com muita dedicação, com muita descrição, com muito critério, com muita transparência, e a gente também traz aqui para vocês esse lado do staff do atleta. Óbvio, até o presente momento, a gente não entrou em contato com o clube e obviamente não obteve nenhum tipo de diretriz vinda de lá para cá. E é bem possível que talvez a gente não receba. Vocês sabem que para entrar em contato com o clube referente a esse tipo de situação é algo bem difícil de acontecer. Mas tentaremos, porque é assim que a gente acredita que se faz jornalismo, analisando os fatos, analisando os lados, para que a gente possa deixar vocês a parte de todas as informações e etapas e situações das negociações, das notícias, para que vocês tirem as conclusões, né? A gente não quer aqui que vocês abracem o que a gente está dizendo com absoluta certeza e simplesmente fiquem sem dar o parecer de vocês com relação a essa situação. Mas eu acho que é importante e quero ouvir vocês com relação a isso. Todo mundo sabe que o Bahia precisa procurar alguém para assumir a vaga de Everton Ribeiro. E aí eu pergunto para vocês acreditam que Scarpa seria esse nome? Particularmente eu não acredito, e acho até que é uma alternativa muito simples para uma reposição ou uma substituição de um jogador com uma gama de arsenal de futebol e de intelecto e de representatividade como o Everton Ribeiro. Né? Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você acha, se vocês gostaram dessa explicação, né, das nossas apurações. Óbvio, a gente se reserva o direito de não dizer exatamente o nome do cara ou exatamente de onde veio. Né? Mas aqui, como era algo que para a gente não foi requisitado que resguardasse a informação ou a fonte, a gente já trouxe logo de antemão para mostrar para vocês que estamos aí tentando tratar tudo de uma maneira mais séria possível, né? Então é isso, meus amigos. Chegando no final desse vídeo, como eu havia prometido, também vou ler os comentários aqui da galera do último vídeo. Então pode ser que seu nome esteja aqui contemplado. Né? O Gladson, ele fala que Juba tem potencial grande, o Bahia deveria aproveitar ao máximo os pontos fortes dele, chutes e cruzamentos. Quando acabar a Copa já é hora de colocá-lo como ponta esquerda. O Carlexson Senna, ele fala que Juba para mim será meia quando o Everton Ribeiro sair, só que com características diferentes. E o Elbert Cerqueira, ele fala que a base do Bahia está em outro patamar. Esse congelamento de equipes que compõem o Grupo City abre diversas oportunidades para que esses jovens venham para o Bahia. É isso, meus amigos. Aqui a gente sempre traz aqui, né, os últimos comentários de vocês para poder prestigiar, e eu tenho ficado muito feliz com o feedback nas ruas, na corrida do Bahia que eu estive agora, recebi muitos elogios com relação à minha performance e à maneira como o Sou Mais Bahia tem tratado da informação, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, considerem deixar o hype. O hype é tão importante quanto o seu comentário. Aliás, seu comentário é tão importante quanto o hype, que é tão importante quanto o like, que é tão importante como o compartilhamento, né, desse vídeo para que mais pessoas possam ter oportunidade. Mas considere deixar todos esses itens aí para nos ajudarem. E, sobretudo, se inscrevam no meu canal, tá? Aqui no YouTube, o canal é o VGA Torres. Pode procurar lá. Ou né, nas redes sociais também, tanto no Twitter e sobretudo no Instagram, que eu conto com sua ajuda para poder chegar aos 10k. Beleza? Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?